على موعد يأتي الصيام بفضله فيا راغبا. Assalamu alaikum. Hoje, em mais um episódio do Olhares Islã, mostraremos algumas ferramentas que podem nos auxiliar nessa incessante busca pela verdade. E mais do que isso, nos alertar para tudo o que é falso e mentiroso relacionado àqueles seres humanos que dizem ser enviados de Deus, mensageiros e profetas. Como saber quais desses homens realmente trazem a mensagem divina? Assista o que o nosso irmão Diego Regis Daoud tem para nos dizer e nos alertar para que não nos desviemos dessa grande jornada pela verdade. Assalamu alaikum. Você já ouviu uma pessoa que você não conhece e ficou em dúvida sobre a história que ela estava lhe contando? Então você começou a buscar em suas frases e palavras as contradições que poderiam aparecer? O que lhe daria provas de suas mentiras? Em contrapartida, quanto mais aceitáveis, razoáveis e consistentes fossem suas palavras, mais você acreditaria naquela pessoa. Às vezes, fazemos a mesma coisa com nossos filhos, quando eles contam uma história para se absorver de alguma acusação lançada contra eles, não é mesmo? Podemos também pensar, como exemplo, nos investigadores criminais, quando eles chamam um dos suspeitos e fazem muitas perguntas, cheias de detalhes. Depois que ele responde a todas as perguntas, eles o deixam por vários dias e depois voltam a ele para fazer as mesmas perguntas. E depois comparam as respostas para as mesmas perguntas. E se acharem idênticas, isso indica uma grande possibilidade de sinceridade. Se suas respostas forem diferentes, isso significa que ele estava mentindo sobre uma delas e não respondeu com verdade. É esse fenômeno da contradição no conteúdo de um discurso que aparece nas palavras dos mentirosos, porque o mentiroso cria coisas e detalhes ao mesmo tempo que a mentira, e sua mente não consegue reter isso por longos períodos. Então, se ele tentar narrar uma segunda vez, vai esquecer esses detalhes e terá que inventar outros detalhes que não aquele que ele esqueceu, e assim por diante. E quanto mais essas inferências e esses detalhes, maior porcentagem de conflito e desconforto, porque o esquecimento será maior e, portanto, as mentiras serão maiores. Alá louvado e exaltado seja, diz no Alcorão Sagrado, e não ponderam eles o Alcorão, e fosse vindo de outro que Alá, encontrariam nele muitas discrepâncias. Dessa forma, sabemos que essa pode ser uma regra simples e bem conhecida que praticamos diariamente e não exige que pensamos muito. Agora vamos aplicar esta regra com as pessoas que afirmam ser mensageiros de Deus e que Deus lhes deu uma mensagem para transmitir ao povo. Antes de começar, deixe-nos saber que as maiores, mais seguidas e mais antigas religiões da face da Terra são o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. E talvez existam outras religiões ramificadas delas, ou mesmo completamente independente delas. Essas religiões acreditam que a maneira que o Senhor estabeleceu para transmitir sua mensagem às pessoas foi escolhendo algumas pessoas de qualidades nobres, responsabilizando-as pela mensagem. Acreditam as três religiões e as religiões ramificadas que, por exemplo, Abraão, Noé, Jacó, Salomão, Moisés, Jesus e Muhammad, que a paz esteja com todos eles, foram algumas dessas pessoas especiais. Essas personalidades, que são chamadas de profetas, quer tenham vivido na história antiga ou moderna, ou mesmo aqueles que aparecerão no futuro, terão duas possibilidades. Ou esta personalidade é um mentiroso, mais do que um mentiroso, porque ele não mentiu para as pessoas como mentirosos simples fazem, mas preferiu mentir contra o Senhor dos mundos. Ou a segunda possibilidade é que ele seja verdadeiro e o mensageiro escolhido por Deus. Aqui a questão é, como podemos verificar se essa pessoa é um verdadeiro mensageiro de Deus ou um pretendente de profecia que mente para Deus e para as pessoas? Existem muitas maneiras de descobrir e mencionaremos algumas delas nos próximos episódios, mas neste vamos nos concentrar nessa ferramenta que mencionamos no anterior. A natureza da mensagem e o conteúdo encontrado nas palavras do mentiroso e do pretenso profeta devem ser conteúdos em que haja contradição.
a diferença seja perceptível. E quanto mais esse conteúdo e quanto maiores os detalhes, maior a porcentagem dessas contradições, que chamamos de mentiras. Mas, se essa pessoa é verdadeiramente o mensageiro de Deus, e que ela só transmite uma mensagem que é de Deus, você vai descobrir que esse discurso e esse conteúdo é consistente e coerente. Não importa quanto tempo leve e não importa a quantidade de detalhes, porque é de Deus, porque a fonte desta informação não é humana. Portanto, ele sempre permanece idêntico, harmonioso e longe de qualquer tipo de conflito e diferença. Se ao final desta ferramenta pudermos identificar contradições e mentiras nas palavras de uma pessoa que se diz mensageiro de Deus, teremos de fato comprovado que se trata de um mentiroso. Mas, se ele é o verdadeiro mensageiro, suas palavras serão consistentes e idênticas. Agora é a sua vez. Seja qual for sua religião, mesmo que você não seja um convertido a uma religião em particular, você pode começar usando esta ferramenta para analisar todos que afirmam ser um profeta. Apresentamos a você uma dessas religiões que você deve examinar com esta ferramenta. Recomendamos que você examine as palavras e o conteúdo que Muhammad, o mensageiro do Islã, que a paz de Deus esteja sobre ele, trouxe a toda a humanidade. Muhammad bin Abdullah, um homem que reivindicou a profecia há mais de 2.400 anos, é seguido hoje por muitos países e povos. Ele trouxe textos que dizia serem de Deus, textos que foram revelados, espalhados ao longo de 23 anos, em um livro impresso de mais de 500 páginas, além de 4.000 textos sagrados autenticados. Ele falou em todas as áreas de culto, legislação, metafísica e muitas outras coisas. São muitos detalhes em um grau incrível. Se você usar esta ferramenta e essa pessoa, quero dizer Muhammad, for um mentiroso, que a paz de Deus esteja com ele, você encontrará muitas contradições e inconsistências nessa enorme quantidade de informações. Mas, se ele for um verdadeiro mensageiro de Deus, você não encontrará uma contradição ou uma diferença em tudo o que ele disse. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Vamos juntos usar essas ferramentas para estar sempre no caminho reto. Conte-nos sobre seus resultados de pesquisa nos comentários. Siga-nos no próximo episódio e conheça uma nova ferramenta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.